para ficar mais claro. Show. Bom, pessoal, a ideia desse tema de hoje a palestra em si, ela não é uma palestra nova. Nós demos uma adaptada para trazer ela aqui para vocês. Isso foi... Tá bom. Isso foi utilizado em uma das nossas aulas do curso de Doutrina Espírita, que é feito às segundas-feiras, e a gente fez uma adaptação para trazer aqui para vocês. Então, guardem essa imagem, que ela vai ser usada durante a nossa apresentação. Aqui vocês estão vendo um barco antigo, né? Uma caravela, vários remos, e a gente vai falar sobre a imortalidade do espírito. Guardem essa imagem, nós vamos falar dela mais para o final. Então, para começar a falar sobre isso, nós vamos lembrar de um professor erudito, que por volta dos seus 70 anos, ele vai ser acusado de estar corrompendo a mente de jovens com o seu ensino. Aí diz a história que, embora ele faça uma defesa brilhante no seu julgamento, ele não permitiu que ninguém o defendesse. Ele falou: não preciso que ninguém me defenda, eu mesmo vou fazer isso, tenho conhecimento, tenho possibilidade para eu mesmo me defender, eu não preciso que ninguém me defenda. E aí, ele vai fazer uma brilhante defesa dele mesmo. Só que o júri já estava enviesado. Só que o júri já havia decidido o que ele ia fazer. E com esse júri preconceituoso, esse professor erudito, já com os seus 70 anos, vai ser condenado à morte. Simplesmente porque aquilo que ele defendia não ia de encontro com as ideias da época, né? Então ele é sentenciado à morte. Ainda poucas horas antes da sua execução, ele ainda falava com os alunos e ele ainda defendia exatamente a mesma tese pela qual ele foi condenado. Então a gente vai ver que nessas teses em que ele defendia era justamente a imortalidade da alma. E era isso, por causa disso, que ele vinha sendo condenado. Mas ele dizia que ninguém poderia fazê-lo se dobrar, dado que ele sabia da verdade. Então eu adquiri um conhecimento. E a gente não deve, quando atinge o conhecimento da imortalidade, temer a morte. De quem que nós estamos falando? Quem? Platão? Quase. Bateu na trave. Então quem está falando isso foi Sócrates. Só que o Sócrates, a gente sabe que está escrito lá no Fédon de Platão, que na verdade o Sócrates ele não escreveu nada. Quem escreveu foi Platão. Então vai estar lá no livro que Platão vai escrever sobre os ensinamentos do Sócrates, que isso aconteceu por volta de 400 anos antes de Cristo. Então vocês vejam, há 400 anos antes de Cristo, nós vamos somar com os 2000 e tantos que a gente já viveu aqui, então há mais de 2400 e tantos anos atrás, ele foi condenado por defender a imortalidade do espírito, a imortalidade da alma. Nós vamos situar a diferença. Então ele vai dizer assim, isso já é um dito de Sócrates trazido para nós através do Platão. Mas em realidade, uma vez evidenciado que a alma é imortal, não existirá para ela nenhuma fuga possível aos seus males, nenhuma salvação a não ser torturando-se
melhor e mais sábia. A alma, com efeito, nada mais tem consigo quando chega ao Hades. Eles acreditavam que depois da morte chegaria no Hades, do que sua formação moral e o seu regime de vida. Então, o que ele está dizendo? Há 400 anos antes de Cristo, que o que era importante era a moral e a maneira como ele viveu. Então, segundo a tradição, é justamente o que mais vale ou o que mais prejudica o morto, a maneira como ele viveu. Então, a maneira como nós vivemos ou vai nos beneficiar ou vai nos prejudicar depois da nossa morte, depois da nossa passagem. Então, nós não entendemos a morte como um fim, mas como uma solução de continuidade. Nós desaparecemos do plano material e vamos continuar vivendo diversas existências. Então, desde o início da viagem que nos vai conduzir ao além. Então, a morte nada é do que uma viagem, uma passagem pela qual nós vamos ter e vamos continuar sendo exatamente igual nós somos hoje. Nem mais e nem menos. Então, não tem aquela mágica de morrer ou ficar bonzinho. Não existe isso. Nós vamos continuar a trajetória de evolução a partir do momento em que nós paramos. Não existem saltos. E aí, ele também diz assim, que depois de haverem recebido o que mereciam, veja que receber o que merece não significa que é bom ou que é ruim. Significa que nós vamos receber a medida em que nós fizemos. E de terem lá permanecido durante tempo conveniente, outro guia o reconduz para cá, através de muitos demorados períodos de tempo. O que é reconduzir de volta para cá? Esse guia vai nos ajudar para que nós voltemos reencarnados em um novo corpo. É o planejamento. Muitas vezes, nós, quando damos alguns passinhos e melhoramos um pouco, podemos fazer o nosso planejamento. Mas quando nós não podemos, quem faz é o nosso guia. Então, aqui eu coloquei uma divisão aqui só para que nós pudéssemos visualizar alguns pessoas e religiões que no passado já acreditavam na imortalidade da alma, tá? Então, nem todos acreditam em reencarnação, que é uma coisa, mas imortalidade da alma, todos eles acreditam. Então, vamos lá. No Egito, nós tínhamos os sacerdotes, o livro dos mortos. Ali na Grécia, a gente falou de Sócrates, Platão, mas nós também temos Tales de Mileto, Pitágoras, Orígenes, só para nomear alguns. Orígenes foi aquele que foi um grande defensor da palingenesia. Palingenesia é a reencarnação, só que naquela época não existia a palavra reencarnação, então ninguém vai encontrar a palavra reencarnação na Bíblia, porque a reencarnação é uma palavra nova, ela não tem 200 anos, ela foi criada por Kardec. Então, palingenesia significa nascer de novo. Então, lá no passado, na Grécia Antiga, acreditava-se em palingenesia. E até 553, depois de Cristo, a Igreja Católica, por exemplo, tinha dentro do seu quadro a palingenesia. Só em 553, através do concílio em Constantinopla, que isso foi retirado. Foi um edito, um anátema, que significa que isso foi excomungado. Ou seja, aquela pessoa que falar em imortalidade da alma, como foi o Orígenes, o grande defensor, estava automaticamente excomungado da religião. E aí a gente sabia a perseguição que acontecia. Então muita gente não é que deixava de acreditar, simplesmente não falava por medo da consequência que ela poderia sofrer.
Na Índia, tivemos jainismo, sikhismo, vedaísmo e hinduísmo. Todos acreditando na existência, na continuidade após a morte. Na Pérsia, Babilônia, mesmo lugar, né? Zoroatrismo. Então, na Ásia, budismo, taoísmo, shintoísmo, jainismo, confucionismo, todos esses acreditam na imortalidade da alma e defendem a imortalidade da alma. Pois bem, falando um pouco sobre o Egito, parece muito com aquilo que a gente acredita. Então, se nós temos aqui, isso aqui é uma página que eu fotografei de um livro egípcio e que tem aqui aquilo que são as crenças do Egito. Então, aqui o Kat, não sei se dá para ler, que é um T aqui, K-H-A-T, seria o corpo fluídico. Aqui o K seria o duplo, o que a gente entenderia como sendo o perispírito. E por último, aqui o corpo espiritual, que seria o envoltório do espírito. Tá? Então o egípcio ele já tinha essa noção. Nós estamos falando de mais de 2.500, 3.000 anos atrás. Então os egípcios eles vão levar tão longe o conhecimento do processo reencarnatório que chegaram a distinguir as realidades como perispírito, que chamavam de Ka, e que sabiam estar cheio, né, de necessidades de acordo com o estado evolutivo do ser. Então, o próprio egípcio ele já sabia que o nosso perispírito carrega aquilo que nós fizemos, é a foto, seria como se fosse o que nós vamos fazendo, vai refletindo no nosso perispírito e aquilo vai se tornando a maneira, é o nosso livro, como se tivesse tudo escrito ali no nosso perispírito. Então, exemplificando, a gente vai ter Buda que vai dizer o seguinte: o sofrimento provém do desejo de ser que conduz de nascimento a renascimento, juntamente com a luxúria e o desejo que encontram a satisfação aqui e ali. O desejo de ser, o desejo de prazer e o desejo de poderes, tais são as fontes de sofrimento. Então, na época dele, ele já estava mostrando para nós que a questão material e a questão espiritual, elas tinham um fator preponderante no preparo do nosso perispírito, na maneira em como nós encaramos as coisas. E que a satisfação dos desejos materiais, ela acabavam complicando o espírito, complicando a evolução do espírito. E daí a necessidade em diminuir os desejos materiais e aumentar a parte espiritual, para que pudesse equilibrar essa balança. Nós precisamos ter uma balança um pouco mais equilibrada entre matéria e espírito. Krishna vai dizer que assim como pomos de lado uma roupa usada e vestimos uma nova, assim o espírito se desfaz da sua indumentária de carne e se reveste de uma nova. Então, dois diferentes, dois ícones muito importantes, diferentes, dizendo praticamente a mesma coisa com relação à reencarnação. Olha só, Krishna vai dizer: chorará se te disserem que o homem recém-falecido é como o homem recém-nascido? O fim do nascimento é a morte, o fim da morte é o nascimento. Tal é a lei. Aí arrepia quando a gente vê esse tal é a lei aqui, e no Dolmen do Kardec está escrito: nascer, morrer, renascer e progredir sempre. Tal é a lei. Então vocês vejam que muita coisa está interligada. Então quando a gente fala que é um Deus único, e que quando Kardec diz isso na Gênese, que quando todo mundo entender que o nosso Deus é um só,
acabam os motivos das discórdias, das brigas, das guerras. Pode demorar um pouco, mas se Deus quiser, isso vai acontecer. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, vejam que a introdução, ela é uma pincelada sobre a obra, né? E na introdução do Livro dos Espíritos, vocês não vão encontrar nada escrito lá em introdução, porque eles usam a palavra prolegômenos. Então, em prolegômenos no Livro dos Espíritos, a gente vai ver que os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais o mundo invisível ou espírita, isto é, o mundo dos espíritos. E aí ele vai dizer que o mundo espírita, lógico que não é o Kardec, são os espíritos que dizem a Kardec, é o normal, é o primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. Primitivo não no sentido de evolução, primitivo no sentido de primeiro. Então o mundo espiritual, ele é primeiro, ele está antes. Então o mundo material é um reflexo muito pequeno daquilo que existe no plano espiritual. Então ele vai dizer assim também: os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. E a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, para que a gente coloque todo mundo na mesma página, então a alma nada mais é do que o espírito encarnado. Então todos nós somos espíritos. Quando estamos desencarnados, nós somos um espírito envolvido pelo perispírito, que é o invólucro do espírito. E quando estamos encarnados, nós somos um espírito encarnado, então é uma alma, certo? Então quando a gente fala em imortalidade da alma, imortalidade do espírito, refere-se encarnado e desencarnado, mas a gente sabe que no momento em que a gente desencarna, deixa de ser uma alma e passa a ser um espírito desencarnado. Há no homem três coisas: o corpo, o ser material, que é um análogo ao dos animais e que usa o mesmo princípio vital de todos. A alma, ou ser imaterial, que é o espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Então a gente tem espírito e o corpo. Entre o espírito e o corpo, nós temos o perispírito, que é o intermediário entre esses dois. Então o laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro do espírito. Desceu aqui um pouco o microfone, né? A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui o corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém que pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível no que sucede ao fenômeno das aparições. O que quer dizer com isso? O perispírito, ele é feito de uma matéria intermediária, ele não é uma matéria sólida. Nós não podemos ver, nós não podemos tocar. Mas ela pode adquirir essas propriedades em combinação com outras coisas, com outras pessoas, com médiuns, com forças da natureza. Então, esse espírito que ele não é visível, ele pode se tornar em um primeiro momento visível. Ele pode se tornar visível só para quem ele quer. Ou ele pode se tornar visível para todas as pessoas. O normal é selecionar. Eles selecionam para quem eles querem aparecer, não aparecem para todos. Em algumas aparições podem ser geral.
e depois ele pode se tornar tangível. Posso tocar, sentir como se fosse uma pessoa viva. Mas isso tem um tempo, uma duração. Então, seria o que a gente chama de agênere, que é não gerado, né? Então, um agênere, ele pode aparecer por um tempo, mas ele é relativo, ele é temporário, ele não vai ter uma vida igual a nossa. Por fim, Kardec, na questão 83, vai fazer uma pergunta para os espíritos. O espírito tem fim? Não, né? Ele tem início, é criado simples, ignorante, e a partir disso ele se torna imortal. Por que ele é imortal, mas ele não é eterno? Imortal significa que ele não morre. E eterno é que existiu por todo sempre. Então só quem é eterno é Deus. Então essa é a diferença de conceito. Então ele vai dizer assim: compreende-se que seja eterno o princípio da onde elas emanam. Eterno é Deus. Quem é o princípio? Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo e se dado um tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à matéria de onde saiu, como se sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo não possa ter fim. A pergunta dele foi assim: mas o espírito não é que nem o corpo? O corpo se formou, mas depois de um tempo ele vai ser decomposto. O espírito não é igual? Ele vai falar: não é igual porque o corpo cria o corpo, mas um espírito não cria o espírito. Então ele vai dizer assim: há muitas coisas que não compreendeis porque tendes limitada inteligência. Isso, porém, não é razão para que a gente repila essa informação. O filho não compreende tudo a que o seu pai é compreensível e nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Certo? Então, não há de ser essa a resposta que vai nos desapontar. Eles dizem que o Espiritismo responde quase tudo. Isso é uma das que ainda a gente não tem a resposta, mas a gente usa a nossa imaginação. Aí, quando eu falei lá do Egito, a gente foi lá na Revista Espírita. A Revista Espírita ela foi publicada entre 1858, acho que essa primeira, até 1869, que foi o ano em que Kardec morreu. Lá na Revista Espírita, abril de 1858, a comunicação de Mehmet Ali, espírito que viveu no Antigo Egito. Esse espírito vai dar uma comunicação e nós destacamos aqui algumas das perguntas e algumas das respostas desse espírito. Quem quiser consultar na Kardecpedia ou em outro lugar, isso é fácil de encontrar, não é difícil não. Até no meu site tem isso aí fácil. Na questão 37, Kardec vai perguntar a ele o seguinte: os sacerdotes do Antigo Egito tinham conhecimento da doutrina espírita? Presta atenção na resposta do espírito. Era a deles. Repito a pergunta que foi feita por um espírito que viveu na época dos faraós. O Egito tinha o conhecimento da doutrina espírita? Era a deles. Recebiam manifestações? Sim, recebiam manifestações.
As manifestações que eles obtinham, os sacerdotes egípcios tinham a mesma fonte de que Moisés obtinha? Sim, ele foi iniciado por aqueles. Moisés foi iniciado pelos egípcios. Por que as manifestações de Moisés eram mais poderosas do que as dos sacerdotes egípcios? Moisés queria revelar. Os sacerdotes egípcios não queriam, eles queriam esconder. Por isso que o Moisés tinha mais força moral. A gente não fala que a moral é importante? O Moisés era muito mais elevado moralmente do que os sacerdotes egípcios, que só pensavam em trazer vantagens para si próprios. Aí ele pergunta: pensais que a doutrina dos sacerdotes egípcios tinha qualquer relação com a dos indianos? Lembra que a gente mostrou a Índia lá no começo? Sim, todas as religiões mães estão ligadas entre si por laços quase invisíveis e decorrem da mesma fonte. Todas estão unidas por laços invisíveis e decorrem da mesma fonte, todas as religiões. Então, segue a conversa, vocês vão ver que lá na Revista Espírita está dividido em 2 meses. Demorou para que ele voltasse, foi em abril e em novembro a segunda conversa. Qual das duas religiões, a dos egípcios e a dos indianos, que é mãe uma da outra? Aí ele disse: não é mãe, elas são irmãs. Como ocorre que vós, em vossa vida tão pouco esclarecido sobre essas questões, possa respondê-las com tanta profundidade? Resposta dele: em outras existências eu aprendi. Então aqui a gente vai perceber que ele vai dar essa comunicação como sendo um sacerdote que viveu há 2, 3 mil anos atrás. Ele vai passar por várias reencarnações e ele vai ter uma reencarnação aqui muito próximo da gente, próximo porque a gente fala em 200 anos é próximo. Lá para os anos de 1800, ele foi um pachá, também no Egito. E aí ele vai mostrar que é nessas outras existências que ele vai aprendendo. Pergunta 44. No estado errante, errante é quando o espírito está na espiritualidade, não é errar de erro, é errante de caminhante, de andarilho. No estado errante em que estáis agora, tendes, pois, pleno conhecimento das vossas existências anteriores. Ele vai dizer: sim, salvo da última. Então ele tem algum bloqueio por causa da última existência, que alguma coisa que ele fez, que ele ainda não tratou, isso ele não está se lembrando bem. Mas as existências anteriores ele já tem o domínio. E, por fim, não acaba a entrevista aqui, são mais de 60 e tantas perguntas, vai dizer assim: haveis, pois, vivido no tempo dos faraós? Sim, 3 vezes vivi sobre o solo egípcio. Naquela época ele reencarnou, e uma vez ele foi sacerdote, outra vez ele foi mendigo, e uma vez ele foi um príncipe. Então vocês vejam, embora ele esteja em evolução, ele sofreu aqui uma volta como um mendigo. Foi o sacerdote, não foi bem, voltou como mendigo e depois voltou como príncipe. E depois de muitos anos ele vai reencarnar novamente no Egito como um pachá. Aqui a gente vai chegar finalmente naquela imagem que nós colocamos no começo. Isso daqui
remete à mitologia grega. Então nós começamos falando um pouquinho de cada lugar, a gente falou do Egito, da Grécia, da Índia, nós vamos voltar a falar um pouco ali da Grécia. Então na mitologia grega, conta-se sobre o barco de Teseu. Vamos ver o que significa isso. Então, os pais do Teseu foram um rei Egeu, que era um rei Egeu e deus Poseidon. E a mãe, Etra, os dois, o pai e a mãe, vão gerar o Teseu, que é considerado por isso um semideus. Então ele tinha um deus, entre aspas, da mitologia grega, por parte de pai, e por parte de mãe, uma mulher como qualquer ser humano normal. Então, o que aconteceu? Teseu vai crescer e ele vai resolver acabar com uma tradição que é o sacrifício anual de 7 rapazes e 7 moças que eram enviados a Creta no labirinto do Minotauro por ordem do rei. Então, uma vez por ano, eles escolhiam lá 7 rapazes e 7 moças bem novinhos e sacrificavam aos deuses lá no labirinto do Minotauro. Né? Continuando. Em Vidas Paralelas, do pensador grego Plutarco, propõe o seguinte: Teseu partiu com um navio de um porto. Vamos imaginar de um ponto A para um ponto B. Mas ao longo de uma viagem que vai demorar 50 anos, cada peça do barco vai sendo substituída conforme ela se desgasta, tá? Até que todas as peças tenham sido trocadas. Estão entendendo o raciocínio? Então o barco vai sair daqui e ele vai chegar lá no destino dele daqui a 50 anos. Durante essa viagem, cada uma das peças da madeira, do barco, tudo vai sendo trocada. O barco vai estragar. O barco não vai durar 50 anos. Ele vai estragar. Eis o paradoxo. O navio que chega lá no ponto B trocou todas as peças. É o mesmo navio que partiu do ponto A ou é outro? Vamos lá, não existe uma resposta certa. Vou começar a raciocinar. Certo? Não está certo, não está errado. Não existe uma... Tudo está certo. Vamos lá. O navio partiu do ponto A de um jeito. Demorou 50 anos para chegar lá do outro lado, trocou todas as peças. O navio que chegou lá do outro lado é o mesmo navio? É o mesmo? Trocou todas as peças? Tá, pode ser, vamos ver. Já estão começando a pegar. Então ali, nós vamos dividir em 3 partes. Vamos entrar no espírito da coisa. Muitos filósofos tentaram solucionar esse enigma. Vamos ver o que disse o Heráclito, lá da antiga Grécia. Ele comparou o navio e suas peças a um rio. Suas águas são constantemente renovadas, mas ele é sempre o mesmo. Né? O rio, a água vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. O rio continua sendo o mesmo. As águas, diz que águas passadas não movem moinho, não é isso? Ótimo. O Aristóteles definiu outra coisa. Ele falou que uma coisa é definida por 4 causas: a formal, a material, a final e a eficiente. Em sua análise entre os pontos A e B, o navio só mudava por sua causa material, então ele ainda era o mesmo.
Então Aristóteles falou, para mim não mudou nada. É uma causa material, ele continua sendo matéria, então para mim é a mesma coisa. Queimando os neurônios. Os filósofos, a gente estava falando aqui dos sábios antigos, e os filósofos modernos também vão palpitar. Leibniz concluiu que não, usando a lógica de que X é o mesmo que Y, se apenas X e Y têm as mesmas propriedades e relações, e tudo que for verdade para X também é para Y. Aqui ele já vai querer usar um pouco de matemática, álgebra, essa coisa toda. Então Thomas Hobbes jogou lenha na fogueira. Falou, se um segundo barco é montado com todas as peças que foram jogadas fora, qual dos dois é o navio do Teseu? Vocês estão percebendo que a gente não vai chegar a uma conclusão, mas a gente vai iluminar o nosso pensamento. E a dúvida eterna. O paradoxo ganhou novas versões. O filósofo John Locke pensou em uma meia furada. Se o buraco for remendado, ela continua sendo a mesma meia? Se um dia o teletransporte for possível, e alguém for desmontado molecularmente no ponto A e for remontado no ponto B, é a mesma pessoa? Será que terá as mesmas memórias e a mesma personalidade? Tem que ter, porque se não tiver, não é a mesma pessoa. É uma individualidade. Enfim, essa é o nosso raciocínio final. Então nós vamos pensar o seguinte. Tudo isso aqui que nós falamos se resume em uma única palavra para a gente. Não acontece com o barco o que acontece no nosso corpo. Como que o nosso corpo começou sendo uma célula, foi se multiplicando, e o tempo foi passando, e você foi mantendo todas as suas características. Então a ciência ela diz o seguinte, aproximadamente de 5 a 7 anos, nós mudamos todos os átomos do nosso corpo. Então, se a gente falar entre uma vida de 50 ou 70 anos, nós somos um barco de Teseu. Porque a matéria que existe no nosso corpo, ela já é toda nova, não é mais aquela que a gente nasceu. Não é mais aquela que a gente tinha há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, talvez, há 20 anos atrás, com certeza não. Então, toda aquela matéria que existia no nosso corpo, ela já se transformou em outra coisa. Então, a matéria que hoje está no meu corpo, amanhã pode estar no corpo de vocês. Isso acontece através da transformação que existe de todos os elementos. Então, o que garantiu que a pessoa nasceu branca, nasceu negra, nasceu com uma deficiência, ou nasceu, enfim, com uma característica, e ela vai manter essa característica durante toda a sua existência? O quê? O quê? Qual é a forma que faz com que isso aconteça? É o perispírito. É o perispírito. Então, o processo aqui, a gente já entendeu sobre a imortalidade da alma e entendeu sobre a reencarnação. Falando um pouquinho sobre o processo reencarnatório,
não sobre planejamento, nem nada, porque não é o nosso tema de hoje, mas só para dar uma ideia, então todos nós, quem leu o livro Nosso Lar, vai lembrar lá que a gente passa por uma miniaturização. O que significa isso? Significa que nós vamos encolher o máximo possível. É como se fosse, por exemplo, uma semente da Vera, uma semente do Orlando, uma semente do Carlos, que vai ser colocada lá naquele momento, ligado ao chakra genésico da mãe. No momento da concepção, o espírito já está ligado, ele vai começar a atrair, pelo lado da mãe, os genes que ele merece. Não é uma questão aleatória, como a ciência trata. Pelo lado do pai, o espermatozoide atraído vai ser atraído pela vibração do espírito que está ligado àquele óvulo. Então ele vai atrair exatamente, não é o mais forte que ganhou a corrida. Quem vai ser atraído é aquele que corresponde exatamente ao planejamento reencarnatório que ele precisa passar. Então ele vai ter o corpo que ele merece, ele vai ter a experiência que ele precisa, tudo de acordo com o merecimento. Lembrando que o merecimento é uma palavra neutra. Vai depender o quê? O que eu plantei, eu vou colher. O que eu planto hoje, eu colho amanhã. Mas o que eu estou colhendo hoje, eu já plantei lá no passado. Então tudo isso aqui é uma grande reflexão em torno das nossas ações, sabendo que tudo que a gente faz vai se refletir aonde? No nosso perispírito. O perispírito, nós podemos falar que é o espelho da nossa alma, é o espelho do nosso espírito. Então, tudo aquilo que nós fizermos, de bom ou não, vai refletir no perispírito. Então, aquela pessoa que comete um erro, que comete uma insanidade, alguma coisa, o que ela faz? Ela danifica o perispírito dela. Quando ela vai reencarnar, esse espírito danificado, ele vai refletir no corpo que vai ser formado. Nasce e, novamente, ele vai progredir. Vai se melhorar ou não, para que na próxima vez ele possa formar um melhor, cada vez melhor. Então, qual é o nosso objetivo? É a nossa melhora no dia de hoje, porque a nossa melhora no dia de hoje ela vai refletir no dia de amanhã, através do nosso perispírito. Então, o nosso perispírito ele tem um peso relativo. Quanto mais preso à matéria, esse peso relativo é maior. Então eu me prendo. Quanto mais leve ele se torna, quanto mais sutil ele fica, mais elevado é o reflexo. O espírito, conforme ele vai se evoluindo, ele vai refletir um perispírito mais leve. E aí o que acontece? Esse perispírito mais leve possibilita ele a viver em mundos onde reflete essa vibração mais leve. Essa é a nossa evolução. Então, a pessoa, quando ela comete o suicídio, precisa levar em conta algumas coisas. Normalmente, a gente não sabe, não tem conhecimento pleno de tudo, porque em todas as situações a gente fala que tem agravantes e atenuantes, né? Então, aquela pessoa que se envolveu em uma situação e que ela não soube lidar e ela foi levada aquilo por terceiro, o terceiro tem uma responsabilidade relativa, sempre a maior, reflete a pessoa que faz. Mas
Aquele que só fez isso, pensou, ele vai danificar o perispírito dele e ele vai passar por um processo de correção. Então a gente sabe que dentro da misericórdia divina, dentro da justiça divina, vai ser oferecido todas as chances para que ele se recupere. Mas essa recuperação ela pode demorar um pouquinho no caso do suicídio, porque o que acontece? Quando a gente vai reencarnar, nós falamos em algum momento ali do fluido do princípio vital. Então, toda vez que a gente for reencarnar, o nosso corpo, na hora de ser formado, ele faz um empréstimo. Então, todos nós estamos envolvidos no fluido cósmico universal. Então, a gente precisa do quê para viver? Energia. Nosso corpo é uma grande usina de energia. Então, qual é a carga? Qual é a bateria? Então, o nosso corpo vai lá no fluido cósmico, o nosso espírito vai lá no fluido cósmico universal, reserva uma carga energética que se transforma em princípio vital. Lembra que eu falei do princípio vital? O princípio vital é como se fosse uma pilha, uma bateria. Qual é a função dela? Dar energia para que a gente viva X anos. Então, dentro do nosso programa, existe lá uma determinação de carga que a gente não sabe qual é, mas já existe mais ou menos determinado a data da nossa morte. Não existe uma data fixa, tal, não é? Porque, de repente, a nossa vida a gente pode encurtar, pode alongar um pouquinho, dependendo do que vai acontecendo, da maneira como você compra um carro novo na loja. Se você tratar bem do carro, ele pode durar um pouco mais. Se você tratar mal do carro, o que vai acontecer com ele? Ele acaba antes. Nosso corpo é a mesma coisa. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Então o que acontece? Eu reservei uma carga. Só que no meio do caminho, eu fui lá e desisti da vida. Eu não tenho esse direito. Só quem pode interromper a vida da gente é Deus. Dentro do planejamento. Então eu fui, entre aspas, um rebelde que não quis esperar o meu momento e fui lá e antecipei o meu retorno. O que aconteceu? Eu voltei, mas ainda tem carga na bateria. Então, enquanto não esgotar o princípio vital, é isso mesmo que você está pensando. Enquanto não esgotar o princípio vital, ele vai ficar andando. É assustador, mas a pessoa morre, o corpo morre, mas a pessoa não desencarna. Ela fica ligada no corpo. É como a gente poderia dizer, é um morto-vivo. É um morto-vivo. Então, enquanto não esgota isso, existem algumas situações em que esse desligamento pode ser feito. Pelo mérito, por um atenuante, por alguma coisa, por um pedido, enfim. Mas a gente precisa lembrar que a fruta, ela só é colhida quando ela está madura. Então não adianta nós querermos que seja feito assim ou assado, porque o efeito não pode ser aquilo que a gente está desejando. Tudo tem o tempo certo. Então a ideia, Orlando, volta como uma criança que brincava completando aquele tempo que faltava. Perfeito. A pergunta do Orlando é muito boa. Ele disse o seguinte: então, muitas vezes ficou faltando aquele tempinho. Então, o resgate daquele tempo pode se reencarnar com um tempo curto para cumprir, para começar a reparar o perispírito. Como você repara o perispírito? Através da reencarnação. Então ele joga toda a enfermidade no corpo, ele interna toda a enfermidade no corpo, enquanto ele, espírito, ele está são.
Ele está numa prisão, literalmente, ele está numa prisão. Então, enquanto ele está vendo aquilo que está acontecendo com ele está recapitulando tudo o que aconteceu, tudo que ele fez, e aí quando ele volta numa condição um pouco melhor, ainda inferior à que ele tinha quando ele cometeu o erro. Né? Não, são várias encarnações para conseguir essa recuperação. Um trechinho. Pode ser um trechinho. A pessoa vem, cumpre um trechinho e depois volta. Então, tem um caso, para a gente encerrar, tem um caso que nós contamos quando fazemos um tema de aborto, por exemplo. Então, existia lá um casal que foi consultar o ginecologista e chegou lá, o ginecologista dá uma notícia triste para a família. Fala, olha, essa criança ela vai nascer anencéfala, né? Que é um problema de uma existência anterior. Ela vai nascer anencéfala. Eu sugiro que vocês interrompam a gravidez. Aí a mãe olhou para o pai e olhou para o médico e falou, senhor, me desculpe, nós somos espíritas e nós somos contra o aborto. Mas minha senhora, essa criança ela vai morrer em poucos meses. Não tem problema. Nós vamos fazer de tudo para que ela viva o tempo que for necessário. E esse casal assim agiu, a criança nasceu realmente com o problema de anencefalia, viveu alguns momentos ali, horas ou dias, eu não me lembro exatamente quanto tempo, mas foi um período muito curto e veio a óbito. Então passaram-se alguns meses, ninguém já nem lembrava mais da situação. O pai e a mãe trabalhavam no centro espírita, na reunião mediúnica se comunica um espírito e o espírito começa a agradecê-los por ter mantido a gravidez até o fim, por todo o amor que eles tinham tido por ela, que naquele momento fiquem sabendo que eu vou voltar bem e vou novamente ser filha de vocês. Então vocês vejam, muitas vezes existem situações que a gente não tem como saber, a gente não tem como conhecer isso, mas tudo vai de acordo com aquilo que a gente mostrou. A imortalidade da alma, ela é uma realidade na qual nós convivemos aqui há 5.000 anos, 6.000 anos. Então quer dizer que começou há 5.000, 6.000 anos, mas que há 5, 6.000, 4.000 anos atrás já se existia esse conhecimento. Não é um conhecimento novo, mas sempre foi um conhecimento vedado, guardado como um segredo a 7 chaves, para se usar como uma maneira de manipular as pessoas através do medo, do controle, enfim, isso. E saber que tudo que nós fazemos reflete primeiramente em nós mesmos. Então, só podemos mudar a nós mesmos e mais ninguém. Então, a ideia de hoje era essa. Eu agradeço vocês, estendi um pouquinho aqui para a gente poder matar essas dúvidas, mas é isso aí. Obrigado. Fechou?